1 ao versículo 5. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga ou julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele tão logo acaba de falar acerca das obras da carne e do fruto do Espírito, ele entra em questões tão práticas. O capítulo 6 de Gálatas é um capítulo extremamente prático, porque ele coloca agora o cristão que agora tem uma fé adequada. Por que esse cristão agora tem uma fé adequada? Ora, porque esse livro de Gálatas, ele começa tratando acerca de vários aspectos equivocados da fé cristã no primeiro século. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai tratando, dizendo que a lei, na sua forma positivada, a lei escrita, ou como diz Paulo aos Efésios, a lei na forma de mandamentos, ela não faz parte de um viver cristão sadio ou que seja adequado. Isso porque quando Cristo Jesus inaugurou esse novo momento da nova aliança, por meio da sua cruz, da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição, ele instaurou uma nova dispensação. E isso é importante que nós entendamos. A questão dispensacional, como que Deus age, como que Deus trabalha em cada período, isso de acordo com aquilo que ele já fez, ele já realizou no passado e aquilo que ele ainda vai realizar no futuro. Na nova aliança, ou melhor, nesse tempo agora, desde o Cristo crucificado e ressurreto, quando se estabelece a igreja, os cristãos devem viver unicamente pela lei do Espírito de vida. Ou seja, devem viver uma vida cristã baseada nos tesouros, ou que seja, nas riquezas do Evangelho dentro do espírito humano. É uma vida madura, porque este homem vive na plenitude do tempo. Este homem vive já no tempo amadurecido, numa época em que as sombras e figuras passaram, numa época em que os templos feitos por mãos humanas já não têm nenhum sentido, e agora o homem já se entende como um templo vivo, o homem já se entende enquanto um sacerdote no reino de Deus, o homem já se entende enquanto um cidadão no reino de Deus. Então agora é uma era de realidades. Por isso que ele vai dizer que agora este homem ele deve produzir o fruto do Espírito. Uma vez que ele vive na era do Espírito, uma vez que o Espírito Santo foi concedido, uma vez em que houve a regeneração, enquanto uma bênção da nova aliança, do Novo Testamento, então agora o crente ele deve viver nessa concepção de que ele é um templo vivo e de que ele é um sacerdote de Deus e, portanto, ele deve viver uma vida altamente espiritual, não baseado em ritos ou em qualquer outra coisa, mas numa manifestação de amor ao seu semelhante. É basicamente como que essa pessoa entende que ele deve desenvolver um relacionamento com Deus, nesse sentido vertical, que ele busca em Deus, ele tem comunhão com Deus, ele se enche de Deus, e Deus então, Deus desenvolve, o Espírito Santo desenvolve nessa pessoa uma consciência acerca do Evangelho, que agora se manifesta numa posição horizontal em relação aos homens. Então nada mais do que certo, do que tão logo o apóstolo Paulo tratar acerca do fruto do Espírito e das obras da carne, ele então colocar esse crente numa relação direta com os outros, numa relação com o seu próximo, numa relação com os irmãos da igreja. E aí nós vamos entrar, talvez, no aspecto mais complexo do Evangelho, que é exatamente a prática do Evangelho. Porque uma coisa é o Evangelho anunciado, proclamado. É quando se diz o que é o Evangelho de Cristo.
Outra coisa agora é você tomar este evangelho para si e aplicar na sua relação para com as pessoas. E, infelizmente, nós vivemos hoje num tempo de muitos problemas em relação a isso. Primeiro porque nós vivemos num tempo de muito individualismo, é uma era de individualismo. As pessoas, o mundo é muito grande, o mundo cresceu muito, as atividades cresceram muito, muito, e os homens, então, já não têm tempo mais. E, inclusive, na época de Laodiceia, em que há esse espírito de mornidão, esse espírito de viver para si mesmo, inclusive independente do próprio Cristo. Então, um tempo muito difícil, nós estamos vivendo já no final dos tempos em que o pecado está se amadurecendo muito rápido. E o mundo, cada dia mais, ele está contaminando as pessoas e roubando, usurpando o tempo das pessoas, o coração das pessoas, o amor das pessoas, como Cristo disse que o amor se esfriaria de quase todos. Então, é um tempo complicado. E aqueles, então, que desejam viver uma vida, de fato, à luz da Escritura Sagrada do Novo Testamento, precisará, então, se voltar para uma vida orgânica de relacionamentos. Nós só poderemos servir a Cristo efetivamente quando começarmos a ver esse serviço a Deus enquanto uma relação orgânica de relacionamentos para com aqueles que vivem conosco e estão à nossa volta. Por isso que Paulo diz aqui no capítulo 6, versículo 1, ele vai tratar acerca dos irmãos que erram, vai tratar dos irmãos que, por uma razão de ter uma espiritualidade um pouco mais desenvolvida, estarão aptos para ajudar os irmãos que erram. Ele vai falar então acerca desses irmãos que estão aptos para ajudar e do cuidado que eles devem ter para que eles também não venham errar. Ou seja, como que nós tratamos as pessoas quando elas erram, sobretudo quando elas erram cometendo algo que fere talvez a sua consciência ou fere gravemente a sua fé. Como é que se costuma tratar as pessoas que erram? Talvez esse seja o ponto crucial aqui desses primeiros versículos aqui. Por muito tempo, nós temos visto a Igreja de Cristo agindo equivocadamente acerca das pessoas que erram. Inclusive, nós podemos nos incluir também dentro desse grupo de igrejas que no passado ou no presente já erraram muito por não ter talvez a luz, não ter a compreensão acerca do Evangelho como ele de fato é. De sorte que as igrejas, na maioria das vezes, elas costumam querer para si, manter para si, somente aquelas pessoas que supostamente acertam. Aquelas pessoas que supostamente são firmes, são fortes, e que não demandam nenhum tipo de trabalho para a igreja, ou para os líderes, ou para quem quer que seja. Porque geralmente os fracos, aqueles que erram, eles são tirados da igreja. Quero deixar claro para os irmãos que esse é um costume da Igreja de Cristo ao longo de muito tempo. E nós, enquanto ministério no passado, nós não ficamos isentos também deste erro, de não saber tratar aqueles que erram, aqueles que caem, aqueles que de alguma maneira ou por alguma razão não conseguem de fato caminhar à altura daquilo que se espera dessas pessoas. Vocês imaginem que quando a pessoa erra, talvez seria o momento em que mais ela precisasse da graça de Deus sendo derramada. Não que todos nós não precisemos continuamente. Mas a pessoa, quando passa por alguma situação difícil, talvez era um momento de ser ali acolhida, embora corrigida, embora exortada, mas acolhida em amor para que se recupere, para que se restaure, para que o irmão seja ganho. Mas muitas vezes se faz exatamente o oposto, exatamente o contrário. Por isso que Paulo diz assim no capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado.
Então, o primeiro ponto ele fala se alguém for surpreendido em alguma falta. O versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, quando diz se algum irmão for surpreendido em alguma falta, fala da possibilidade de que os irmãos eventualmente errem. Sim ou não? Sim ou não? Então nós não podemos presumir absolutamente que nós, no percurso, nesse nosso caminho de aperfeiçoamento, nós não vamos errar. Lógico que ninguém vai poder usar esse texto para errar e dizer, está vendo aí? Então eu estou assim porque a Escritura está dizendo. Então não é para que você possa errar, é para que você possa compreender o processo de queda e de levantamento nesse processo de crescimento espiritual. Então primeiro temos a possibilidade de alguém que é surpreendido em alguma falta. Aí diz que aqueles que são espirituais, e aqui a palavra espirituais quer dizer aqueles que desenvolveram já uma vida espiritual, aqueles que já conseguiram compreender que a vida espiritual se vive no Espírito. Isso porque há 3 maneiras de o homem viver a sua vida. De maneira animal, como diz o apóstolo Tiago, na sua epístola ele vai dizer acerca daqueles que são carnais, ou de uma maneira de psique, de mera mente, ou de uma maneira espiritual. São níveis diferentes do homem. Se nós formos olhar para o homem de uma maneira progressiva, da própria estrutura humana, talvez o aspecto mais rudimentar e mais baixo do homem seja o aspecto da carne. É aqueles que vivem apenas neste mundo sensorial por meio dos seus sentidos. Por isso que essas pessoas carnais, que vivem na carne, elas cometem muitas atrocidades. Quando você lê, por exemplo, as obras da carne, você vai observar que a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, são todos traços daqueles que vivem na sua própria carne e por meio da sua própria carne. Ou seja, não tem nenhuma profundidade, de fato, com Deus. Tanto é que na medida que o cristão ele vai amadurecendo, ele vai superando esse nível da carne, ele vai conseguindo vencer esse primeiro obstáculo da fé, que é o corpo, que é a carne, que são os sentidos, porque é o mundo imediato com que você lida. Porque a fé diz respeito daquilo que não se vê. Você tem certeza, mas você não pode tocar com as mãos físicas, nem contemplar com os olhos físicos, e nem se relacionar com o corpo físico, com os aspectos da fé, do espírito. Então, o primeiro obstáculo da fé é o corpo. Então, é natural que muitos que ainda não cresceram, eles não consigam vencer esse primeiro obstáculo. Mas depois vem a alma. A alma diz respeito aos sentimentos. Aquela pessoa que, por mais que ela tenha, ou que ela aparenta ter alguma espiritualidade, mas toda a sua espiritualidade, ela ainda é muito superficial, porque ela se sustenta nos sentimentos, na alma, nos pensamentos. E por isso que, às vezes, essa espiritualidade ela não tem muita segurança, não tem muita firmeza e, portanto, não tem durabilidade. Já viram pessoas que têm uma certa espiritualidade, mas que você percebe que não tem durabilidade? Que ela vai e depois volta, aí torna a ir e volta, e fica naquele vai e vem, naquela inconstância entre tempos na carne, tempos entre, ou supostamente, no espírito. É simplesmente uma força da sua própria alma, tentando servir a Deus, ao passo que os espirituais, aqui diz respeito daqueles que já desenvolveram uma consciência acerca de Deus, acerca do próprio homem, acerca de si mesmo, acerca do pecado, acerca de Satanás, acerca do mundo. Os irmãos já devem ter observado ou pensado nisso, como que os cristãos, na sua maioria, eles servem ao Senhor na esfera da sua alma. E aí o que acontece? Se cria todo um entendimento acerca de uma vida espiritual, concebe o diabo enquanto uma personagem, ainda que seja de fato um ser, né? Mas aí se entende o diabo como sendo um espírito que deve estar por aí em algum lugar que ninguém sabe ao certo, e que pode estar aqui agora, neste momento, e que esse ser é responsável por tudo de errado que se faz. Aí se cria também uma ideia
de um Espírito Santo, como um ser, ainda que seja, não me interprete mal, mas que é um ser que vai trabalhar em algum momento, que ele vai se derramar em algum momento, que ele vai se manifestar em algum momento. Aí fica sempre naquela expectativa de uma certa experiência. Inclusive, quem nos legou essas duas ideias de maneira mais forte foi o movimento pentecostal, que tanto trabalhou as ideias do mundo espiritual, da parte das trevas, quanto do mundo espiritual, da parte do Espírito Santo. Então a pessoa fica ali numa vida cristã artificial. Quando erra, culpa o diabo, quando acerta, aí foi obra do Espírito Santo, naquela expectativa de que um dia o Espírito Santo vai resolver o problema, um dia ele vai me santificar, um dia ele vai me libertar, um dia ele vai me transformar, e fica naquela vida de alma, de meros momentos de emoção, de tristeza, de arrependimento, e não consegue se entender enquanto um filho de Deus que deve viver uma vida não somente saudável, mas sobretudo uma vida estável, uma vida firme, que não depende absolutamente de nada aqui deste mundo. Isso só acontece com os espirituais, porque neles foi forjada uma consciência. Nós estamos usando muito ultimamente esse termo consciência para se referir àquilo que Deus, ele gera e constrói dentro do homem, como que forma agora a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de entender, a sua maneira de interpretar o mundo. E agora esse cristão, ele sabe que ainda que o diabo exista enquanto um ser, nós estamos aqui negando o aspecto pessoal e da individualidade do anjo caído, mas esse homem espiritual, ele sabe que ele, enquanto um homem, ele se tornou participante do mesmo espírito de rebelião do coração de Lúcifer. Ele entende que ele, no seu ser, na sua natureza humana, terrena, ele é tão rebelde quanto. E ele entende agora exatamente qual é a origem, a fonte de todo o seu pecado. Ele não olha para as coisas ou para os pecados como sendo muitos, e qualificando aquele que é mais grave e menos grave, aqueles que se pode abandonar hoje, os que não se pode abandonar somente, por enquanto. Mas ele olha tudo como sendo um fruto e uma consequência de um coração egoísta. Por compreender tudo isso, por compreender que Deus é Espírito, por compreender que Deus está em mim, está em todos, está no mundo, que essa onipresença de Deus não é um mero atributo teológico, mas é um atributo ontológico, orgânico de Deus. Porque se Deus é onipresente, então não há lugar algum do universo, ou dos universos, ou dos multiversos, em que Deus não esteja. Então essa consciência de que tudo está em Deus, de que tudo existe em Deus, tudo se move em Deus, tudo existe em Deus, a consciência do mal, a consciência de si mesmo, a consciência do próximo, é esta consciência que o faz ser uma pessoa chamada de espiritual. Espiritual é aquela pessoa que você olha e você fala assim, poxa, ela ora tanto, vai para o monte e ora a noite toda. Isso pode ser meramente uma manifestação de uma alma religiosa, mas não significa exatamente que há alguma espiritualidade. Então a igreja, ela é formada, ela é constituída de pessoas espirituais que já alcançaram uma certa medida de entendimento da verdade. Isso foi forjado, foi formado dentro do seu coração, da sua alma. E também há pessoas que são um tanto mais fracas e superficiais, porque não romperam ainda os obstáculos dessa espiritualidade, que são na ordem, primeiramente a carne, depois a sua alma. Ou seja, a igreja ela é formada de pessoas que estão em vários níveis, e que possuem vários níveis de comportamento espiritual. Então, talvez um dos grandes erros em tudo isso seja quando um próprio membro da igreja, que seja deste ministério, ou que seja de outro ministério, que olha assim e fala assim, olha, aí vem todas aquelas reclamações, né? A igreja não ama. Quem já ouviu esse tipo de argumento? Falta amor na igreja.
ou a igreja, tem irmãos na igreja que fazem coisas erradas, não tem? E aí as pessoas vêm apertar o pastor como quem diz, olha pastor, você tem que dar um jeito nessa situação. Como se fosse, porventura, possível uniformizar o padrão espiritual da igreja. Isso não é possível. De sorte que nem no conhecimento, que é algo um pouco mais objetivo, é possível. Quando eu penso que os irmãos estão entendendo algum aspecto da verdade, aí chega 3, 4 famílias novas, que vão começar lá do zero. E aí é difícil, porque o nível de entendimento muda. Então, na igreja, há pessoas fracas, espiritualmente falando, há pessoas fortes, espiritualmente falando, não fortes em si mesmas, mas porque já desenvolveram uma fé madura, um entendimento acerca de Cristo, acerca do Evangelho. Então, agora a questão é como a igreja lida com essas questões. Então, em primeiro lugar, diz, olha, é preciso que os irmãos que são mais velhos, que são mais maduros, que têm uma espiritualidade já aperfeiçoada. O apóstolo Paulo vai usar a palavra espiritualidade em tantas epístolas que ele escreveu, falando desses que atingiram uma certa maturidade em relação aos outros, dizendo que quando alguém, então, errar, esses são aqueles que têm uma certa dificuldade, porque ainda não venceram, e não basta você chegar lá e fazer um desenho numa folha de papel explicando que o homem é tripartido, que o homem é carne, que o homem é alma, como é espírito, mostrar a função, que isso não altera o andar da pessoa. Ela pode até compreender intelectualmente o que está sendo dito, mas o fato é que a experiência espiritual, ela tem esses patamares a serem galgados. São experiências. Até que o indivíduo, até que o crente entenda a sua carne, porque ele só vai conseguir vencer a sua carne quando ele conhecer a sua carne. E conhecer não é teoricamente. Quando ele olhar para si e ele falar como Martinho Lutero, que ele não confia mais em si mesmo, porque ele sabe exatamente quem ele é. É quando você olha para a sua própria natureza carnal, e então você já consegue sentir repulsa dessa natureza, porque você já identifica essa natureza. Então, quando essas pessoas erram, porque é possível que elas erram, é dito que aqueles que têm uma espiritualidade já desenvolvida devem corrigir. Corrigir esses irmãos, ele diz, com espírito de brandura. Ou seja, você deve ser brando e não violento. Infelizmente, muitas pessoas, quando vão corrigir as outras, elas são pessoas violentas. Isso porque elas entendem que se elas estão na condição de repreender, é porque elas estão numa melhor condição do que o outro que errou. Aí eu pergunto, será que aquele que está na condição de estender a mão, de socorrer, seja repreendendo com brandura, essa pessoa está numa melhor condição do que a outra, simplesmente porque não cometeu o mesmo erro? Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte, que não somente deve corrigir, mas diz, guarda-te para que não sejas também tentado. Porque quando vai se corrigir o irmão, ajudar o irmão, ou seja, eu tenho que saber que eu sou tão sujeito àquele erro quanto o outro. Tão sujeito. Olha que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele segue após ele falar acerca da carne e do espírito. Ou seja, ele quer dizer que este irmão, que foi surpreendido em alguma falta, é certo que ele estava na carne, por isso que ele caiu. E que esses que vão socorrê-lo, certamente são aqueles que já estão experimentados na vida espiritual. Agora, ele diz, é possível que você que está nessa condição, você amanhã esteja no mesmo lugar que ele. Então, inclusive, eu vi essa semana, ou foi a semana passada, para essa semana, aquela situação daquela moça no Rio de Janeiro, que foi estuprada, né? Dizem lá, por tantas pessoas. Eu mesmo não acompanhei isso, eu estava envolvido com outras coisas, mas, independentemente de qualquer outra coisa, o certo é que tanto ela quanto as pessoas que fizeram isso são todas vítimas de um modo ou de outro. E não há ninguém melhor do que o outro. É certo que humanamente se diz, não, mas a jovem está no prejuízo, né? Porque ela sofreu uma violência muito grande. Mas como nós cristãos devemos olhar essa situação?
Você imagine que amanhã, ou depois, você pode estar envolvido em algo muito semelhante a isso. Ou não. Ou você pode estar envolvido em algo pior do que isso. Ou quem sabe um filho seu, um irmão de carne seu, seu pai, sua mãe, alguém que você ama muito. Então, quando aquele irmão que olha para o outro caído numa falta, ele tem a sensação de que ele não pode cair também, significa que ele ainda não consegue conhecer a sua própria carne. Por isso que às vezes nós caímos na fraqueza de julgar. Quando Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, vocês não sabem o que Jesus quer dizer com isso exatamente? Alguém diria, ele quer dizer para não julgar, porque se julgar vai ser julgado. É verdade, lógico. Mas ele quer dizer o seguinte, nenhum homem está habilitado a julgar o outro. O mandamento de não julgarmos o outro não está simplesmente porque o julgamento só pertence a Deus. Esse não é o argumento. A questão é, Deus não deu ao homem o direito de julgar absolutamente ninguém, porque o homem não pode julgar os pensamentos, o coração, a alma. E talvez esse seja um ponto que nós muito precisamos aprender. Todos nós, todos os seres humanos, né? Mas com quanta facilidade, quão rapidamente nós somos ávidos a julgar o ser humano. A julgar. Algumas pessoas caem, nós nem mais julgamos, porque todo mundo já sabia que ela não tinha nenhum futuro. Mas imagine quando uma pessoa que tem uma certa proeminência, ou que já foi criada uma certa aura em torno daquela pessoa, todo um sonho, tudo foi depositado muita confiança, e ela cai, as pessoas se decepcionam, e logo elas julgam, e ficam iradas, e às vezes abandonam, e falam palavras, isso porque não conhece o ser humano. Então a ordem da Escritura é de que nos nossos relacionamentos, se você vir alguém caindo ou surpreendido em alguma falta, você deve corrigi-lo com espírito de brandura e você deve tomar o cuidado, sabendo que você também pode ser tentado naquela mesma situação. Como Paulo vai dizer em outro lugar, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Versículo 2 ele diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí o leitor que costuma ler a Bíblia por partes, separando uma parte da outra, pensa que aqui o apóstolo Paulo muda o assunto. Aí ele mudou o assunto, agora está falando sobre levar as cargas, né, uns dos outros, assim cumprir a lei de Cristo. Só que o versículo 3 retoma dizendo, porque se alguém julga ser alguma coisa, opa, peraí, levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, então vamos reunir o versículo 1 ao versículo 3, e ver o que tem entre o versículo 1 e o 3. No 6 diz, olha, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, você que é espiritual deve corrigi-lo com espírito de brandura. E deve tomar o cuidado para que você também não seja tentado. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, como assim? É porque é possível que alguém julgando-se, ou julgando ser alguma coisa, ele pensa, ao julgar o outro, que ele não é capaz de cair no mesmo pecado. Ou seja, é possível que os homens, sobretudo os cristãos com essa carga religiosa do século 20 e 21, se julgue autossuficiente. Se alguém se julga ou julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ou seja, o grande engano, e aqui ele vai dizer nessa primeira parte sobre o grande engano que o homem tem acerca de si mesmo, e no versículo 7 desse mesmo capítulo vai dizer o grande engano que o homem tem acerca de Deus. Quando diz que você anda enganado com respeito a si mesmo, quer dizer, conheça-te a ti mesmo. É preciso que você saiba exatamente quem você é. Porque no capítulo 6, versículo 7, quando diz, não vos enganeis
de Deus não se zomba, ou seja, por que você tem tal relacionamento em relação a Deus? Você está enganado acerca de Deus. Não se pode zombar de Deus, porque o homem também deve desenvolver um conhecimento acerca de Deus. Mas acerca de Deus falaremos nos estudos posteriores. Hoje queremos falar acerca do homem. Versículo 3 diz, porque se alguém julga ser alguma coisa. É verdade que nós julgamos ser alguma coisa. E talvez dificilmente alguém não julgue ser alguma coisa. Se eu perguntasse aqui, quem aqui julga ser alguma coisa? Evidentemente que todos nós vai dizer, não, eu julgo que eu sou alguma coisa. Nem que seja uma coisinha pequena, né? Mas tem que ser alguma coisa. Mas o texto diz, vírgula, não sendo nada. Aí o negócio pega, né? Não sendo nada. Essa ideia de não ser nada não quer dizer que você não seja um vazio, mas quer dizer que tudo aquilo que você é, ou que você possui, procede e pertence a Deus. Paulo diz, se alguém quer se gloriar, glorie-se em Cristo. Paulo vai colocar o homem enquanto um mordomo, aquele que recebeu tudo de Deus para cuidar dos bens de Deus. Seja a sua sabedoria, seja a espiritualidade, seja as suas finanças, seja o que for, nós devemos partir do pressuposto de que tudo procede de Deus e, portanto, tudo depende de Deus e volta para Deus. Então, no nosso trato para com os irmãos, nós temos que atentar para isso, de que nós não somos nada. Não podemos jamais imaginar ser alguma coisa, possuir alguma coisa. Quem assim pensa, engana-se a si mesmo. Agora veja que a grande chave aqui está no versículo 2. Porque se o capítulo 6, versículo 1 diz que os espirituais devem tomar o cuidado para não cair no mesmo erro do outro, e diz que se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, se engana, ou seja, essa pessoa não atenta para a possibilidade, para a sua fraqueza em si mesmo, e portanto tem que tomar esse cuidado, então ele julga ser alguma coisa. Então é somente, atenção, 3 pontos. Somente quando você socorre os outros com espírito de brandura. Somente quando você, por ser espiritual, porque já recebeu algo de Deus, e vê o seu irmão em alguma falta, você é capaz de corrigi-lo, de exortá-lo, de ajudá-lo, de curá-lo, sempre com espírito de brandura. Porque o espírito de brandura quer dizer que tudo o que você fizer para ele, mesmo quando você fizer uma correção um tanto severa, mas visa ao amor e não visa simplesmente a humilhar a pessoa ou a expor a pessoa. Então, primeiro ponto, quando você então socorre o outro que padece ou o outro que sofre com espírito de brandura. 2, e você fica atento, com o coração sempre humilde e submisso a Deus, sabendo que você também está sujeito àquele mesmo erro. 3, e por isso você não se julga alguma coisa. Ou seja, você não confia em você mesmo. Você consegue ver esses 3 pontos? Aqui ou não? Na escritura, estou lendo o versículo 1 e o versículo 3. Socorrer, ajudar, ou que seja, exortar, corrigir com espírito de brandura, que é o primeiro ponto. O segundo, atentar para si mesmo, para que você também não caia naquele erro. 3, e você só atenta para isso porque você sabe que você não é nada. Você não se engana acerca de si mesmo. Quantos não estão enganados acerca de si mesmo, né? São muitos. Então, quando tem esses 3 pontos, você então poderá proceder como um verdadeiro cristão. Que é o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essas cargas aqui, quer dizer, essa pessoa que errou, ela tem uma carga sobre si. Ou não? Alguém que já cometeu algum erro e foi julgado, foi olhado, foi talvez expulso, foi mal entendido, foi abandonado, foi xingado, foi falado. A pessoa, quando erra, ela leva uma carga.
essa carga aqui do versículo 2 não se refere, como alguns interpretam, a uma vida financeira difícil. Ó, irmão, está numa carga, devendo, vamos ajudar ele a pagar. Ainda que seja, ainda que possamos fazer isso. Mas aqui fala daquele que erra, daquele que sofre, daquele que padece em relação ao erro. E então você que é espiritual, você ajuda em amor, em misericórdia. Aí você está se colocando junto com o outro naquele peso para ajudá-lo a vencer aquela circunstância. E é assim que se cumpre a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? É o amor. Amai-vos uns aos outros, e assim o mundo saberá que sois meus discípulos. A lei de Cristo está totalmente, vamos poder ler João Evangelho, capítulo 14, depois o capítulo 15, depois o capítulo 16 e o 17. Esses 4 capítulos vão falar acerca daqueles que são eleitos de Deus e como que eles devem viver essa palavra amando uns aos outros. Sobretudo aí está no capítulo 15 do Evangelho de João. Então a questão é cumprir a lei de Cristo. Pastor, não entendo. Porque você passou aí quase 6 meses falando que o cristão não deve viver por meio da lei, que a lei é algo da dispensação passada. Agora lá vem essa tal de lei de Cristo. Que lei é essa? Simples. Não pense você que o fato de a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, a lei de tábuas de pedra, essa lei ter sido removida, retirada, não implica que nós vivemos um vazio, sem nenhuma meta, sem nenhum modelo, sem nenhum propósito. Absolutamente. No Novo Testamento nós temos a lei de Cristo, que está numa relação de oposição à lei de Moisés. Abra sua Bíblia aí rapidamente, marca Gálatas aí. A gente vai aqui para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 e 21. Só eu vou grifar aqui o ponto mais importante e a gente volta para Gálatas, tá? Paulo diz assim, olha, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Procedi para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então, Paulo deixa muito claro, expressamente aqui no capítulo 9, versículo 20, 1 Coríntios, que ele não era do regime da lei, e de que ele não andava e não vivia sob a lei. Então, ele era um homem liberto da lei, como em Romanos, capítulo 7, versículo 6, ele deixa isso muito claramente, que uma vez libertos da lei, nós somos libertados para viver em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Agora, se eu estou claro de que nós não vivemos debaixo da lei, nem no regime da lei, uma referência à lei de Moisés, olha o versículo 21. Aos sem lei, eu procedi como se eu mesmo o fosse. Podemos ler assim, olha. Procedi para com os sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei. E quando coloca assim nesses termos mais, essa construção um pouco mais erudita, né? Como se eu mesmo o fosse. Fica bonito, não fica? Como se eu mesmo o fosse. Entretanto, muitos, na maioria, passa despercebido, achando que é uma mera eloquência, como se eu mesmo o fosse. E não está entendendo que ele está dizendo que ele viveu para aqueles que não têm lei, como se ele mesmo fosse um sem lei. Paulo era sem lei? Versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Paulo vivia debaixo da lei? O fato de ele não viver debaixo da lei não implica ou não significa que ele não tivesse lei. Porque no versículo 21, ele vai dizer que ele procedeu para os que não têm lei, como se ele mesmo não tivesse lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. O que significa que uma coisa é a lei mosaica, é o decálogo com as suas filhas do Antigo Testamento. Outra coisa é o que ele chama no versículo 21 de a lei de Cristo. Essa lei de Cristo que
não é uma lei escrita em tábuas de pedra. Porque quando você escreve uma lei em tábuas de pedra, aí você vê, por exemplo, você chega num estacionamento desse qualquer, aí tem lá uma placa dizendo que aquela vaga ali é para uma pessoa deficiente ou uma pessoa idosa, não é isso? Em outras palavras, não é proibido que uma pessoa que não tenha essas características estacione seu carro ali, não é proibido? A placa não está proibindo? E a pessoa, se colocar o seu carro, não vai ter uma penalidade? O que a pessoa faz? Coloca o carro. Por quê? Porque a despeito daquela lei estar ali, a despeito da compreensão que você tenha da lei e da consequências do que se quebrar aquela lei, o homem em si mesmo, ele é transgressor. Ele quebra, ele sabe que a multa pode vir, ele sabe disso. Ele quebra. Assim era a lei de Moisés. Agora na lei de Cristo não, é dito que Deus haveria de inscrever a sua lei no nosso coração. O que significa inscrever a sua lei no nosso coração? Colocar dentro de nós. O que significa? Que agora a lei de Deus, enquanto a vontade de Deus, ela agora, uma vez inscrita no seu coração, a vontade de Deus agora se torna a sua vontade. O desejo de Deus se torna agora o seu desejo. O Espírito Santo é que constrói isso, é que nos convence disso. Primeiramente, nos mostrando quão perverso e quão maligno é o pecado. Enquanto nós não olharmos para o pecado e nós não o virmos sobremodo maligno, nós ainda vamos amá-lo, ainda que com os lábios digamos que não o amamos. Então isso é obra de Deus, é a construção de uma consciência. Então ele vai nos levando a perceber os erros no nosso relacionamento, do nosso falar, do nosso viver, da nossa convivência, do nosso trato para com os diversos tipos de pessoas. Aí você vai vendo aquilo que você faz, aquilo vai te incomodando, o Senhor vai te mostrando interiormente. E Ele vai te convencendo, até que você começa a perceber quão mal é aquele pecado. Aí você aborrece do pecado, e agora o Senhor começa a gerar no coração um desejo pelo cumprimento da sua vontade. Aí você agora fica com desejo de realizar as coisas. Eu estava agora andando lá em São Paulo, isso foi na segunda-feira, e aí, numa praça muito movimentada, muita gente passando para lá e para cá, muita gente mesmo, todo mundo, uns vendendo as coisas, outros comprando, e outros indo para o trabalho, para o seu escritório. E aí ninguém tem tempo para dar. De repente tinha um homem que estava no meio da praça, ele parava assim e apontava assim, ó. Apontando. Passei, vi ele apontando. Aí passa um e joga uma piada, passa outro e fala outra coisa. Daqui a pouco ele mudava. Apontava, tinha aqueles relógios que marcam o horário e a temperatura, ele apontava. Olhava para ele, apontava. Aí eu vou perguntar para ele o que ele está fazendo aí, qual o problema dele. Aí me aproximei. Falei, o que está acontecendo? Você está apontando para lá por quê? Ele falou assim, você não viu, não? Eu olhei e falei, não vi. Isso é porque todo mundo passa por aqui e não percebeu ainda aquele prédio lá. Olha como ele é bonito. Você já parou para ver? Rapaz, agora eu estou parando para ver, agora eu estou vendo mesmo, de fato. Eu falei, mas você também apontou para o relógio. Ele falou assim, olha lá, soma. 2 mais 4, 6 com mais 4, 10. 10 não é um número bonito? É certo que ele estava num mundo um pouco paralelo. Só que ele estava chamando a atenção das pessoas para que elas vissem as coisas. Porque as pessoas, elas não param para ver. E lógico que todo mundo chama ele de louco, ele é um louco. Entretanto, já houve alguém no passado que fez a mesma coisa. Só que hoje ele é tido por um dos maiores artistas do cinema mudo, que é o Charles Chaplin, que tem como ele é conhecido como naquele papel o vagabundo. Isso porque enquanto estava todo mundo preocupado com o mundo financeiro, correndo para ir para cá, ele então deitou nos braços de uma estátua, se cobriu com um cobertor, isso num papel que ele estava fazendo. Aí, meio-dia, ele acordou, todo mundo correndo, ele levantou, se espreguiçou, olhou para um lado, olhou para o outro. Aí ele viu uma rosa, ele foi lá,
e cheirou a rosa. Ou seja, enquanto está todo mundo preocupado com tantas coisas, alguém ainda é capaz de perceber o belo, de perceber o simples, de perceber as coisas orgânicas da vida. Então, a lei de Cristo, ela nos leva a ter essa sensibilidade de você começar a perceber coisas que outrora não lhe era possível em razão do nosso egoísmo. O egoísmo, ele só olha para si. Quando Deus inscreve no coração a sua lei, agora o amor de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, inscrito no coração, significa que aquilo que é desejo de Deus, aquilo que é vontade de Deus, se torna agora no seu coração a sua vontade, o seu desejo. Por um lado, então, você começa a aborrecer o pecado, por outro, você começa a desejar uma vida à altura ou de acordo com aquilo que Deus deseja. Não que você necessariamente alcance imediatamente, mas já se torna um desejo no seu coração, se torna um alvo, se torna um objetivo, e você então agora começa a galgar esse caminho, e o Espírito Santo então vai trabalhando pouco a pouco, e te conduzindo a ser uma pessoa mais sensível, para perceber algumas coisas que então não era possível perceber. Voltando aqui para Gálatas então, Paulo diz que aqueles que assim se colocam com o outro no seu problema para ajudá-lo, na sua queda para ajudá-lo a levantar, nas suas dificuldades para ajudar a caminhar, você está levando com ele as cargas. E é somente assim, quando você se coloca ombro a ombro com as pessoas, com o próximo, é que se cumpre a lei de Cristo. Ou seja, vida cristã não é um ritual, não é simplesmente um culto. E tem algo que eu quero dizer para os irmãos aqui, não sei até que ponto os irmãos vão compreender o que eu vou dizer, porque a questão da compreensão, ela não está simplesmente para o intelecto. Vocês podem até entender o que eu digo, mas pode não compreender agora. Mas existe uma coisa muito errada que nos legaram e que se nós não começarmos a pensar sobre isso para corrigir, nós vamos gastar mais 10, 20 anos de vida cristã e não vamos sair do lugar. Absolutamente. Isso se não piorarmos, hein? Se não piorarmos. O que é, pastor, de tão grave assim? É que as doutrinas, a verdade acerca de Jesus Cristo, como, por exemplo, encarnação, o verbo se fez carne, Deus se fez homem. Verdades como redenção, Jesus morreu pelo homem. Verdades como o Espírito Santo, Jesus deu o Espírito Santo ao homem. Verdades como filiação, Deus nos fez seus filhos. Essas verdades, que são verdades bíblicas, certamente, não nos são ensinadas na Escritura para serem verdades estáticas e prontas. Como assim, pastor? Você chama uma pessoa, senta aqui, vou pregar para você o Evangelho. O Evangelho que eu vou pregar para você tem 5 pontos. Olha como é simples. Vou anunciar para você que Jesus Cristo é Deus encarnado, portanto o primeiro ponto da mensagem do Evangelho. Vou falar sobre a boa notícia de que Deus se fez homem com um propósito. 2, vou dizer para você que esse Deus que se fez homem morreu na cruz do Calvário. Falarei sobre a redenção, o princípio da substituição, como que ele morreu no seu lugar, para que você tenha vida. 3, vou falar então acerca da ressurreição de Cristo, que por meio da ressurreição, então, ele nos concede o seu Espírito Santo. 4, e então agora, uma vez recebido o Espírito Santo, você agora se torna filho de Deus. E 5, Jesus então vai voltar para te buscar, caso você creia neste Evangelho. Gastei quanto tempo para poder falar tudo isso? 2 minutos, né? 1 minuto e alguma coisa. A pessoa diz, não, é o que eu mais quero, é mudar de vida, eu creio que eu preciso. De fato, eu estou precisando desse Evangelho. Eu creio. O que eu faço? Falo, não, vamos agora orar, para que você, com seus lábios, confesse a Jesus. Nós vamos então te levar para o batismo. Aí a pessoa ora e é batizada. E agora? Saiu da água, penteou o cabelinho direitinho, a roupinha de crente. E agora? Não, e agora é isso aí. Jesus já veio, já morreu por você, você já creu, recebeu o Espírito Santo, você é filho de Deus e agora é aguardar a vinda de Cristo.
Eu diria, ora, mas como assim? Não é só isso não, pastor? Mas só isso como? Até aqui você falou coisas objetivas, estáticas, que ainda não fazem parte efetivamente da vida da pessoa. Quando a Bíblia fala acerca dessas verdades, elas nos parecem estáticas, porque a Escritura nos apresenta verdades numa pedagogia sistemática para você compreender os feitos de Deus. Ao passo que todas essas verdades na Escritura, elas precisam de serem experimentadas e vividas. De sorte que é possível que um cristão passe 10 anos, 20 anos, dizendo: Jesus morreu por mim, eu recebi o Espírito Santo e serei arrebatado na sua vinda. E a sua vida não mude absolutamente nada em relação ao seu passado. E aí é uma contradição, porque nós estamos dizendo que o caminho é este, só que não está produzindo nenhuma mudança real. Fica como se fosse apenas uma mudança no âmbito de uma utopia. Você acredita em algo, mas aquele mundo não é real. Utópico quer dizer nenhum lugar. É o nada, é o vazio. Você acredita, você fala, mas quando você chega, mesmo de fato e de verdade, não tem nada do que se diz efetivamente. Então, o que ocorre é que a vida cristã, de acordo com Paulo, quando ele diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, ele está dizendo que a vida cristã não é você pegar uma grande sacola, um grande bojo e colocar dentro algumas doutrinas, ou você colocá-las numa estante, ou colocá-las dentro de uma cúpula, ou colocá-las dentro de um livro, ou colocá-las dentro de um estatuto, ou de você colocar dentro de um livro de confissão de fé. Ele diz que só se cumpre a lei de Cristo quando você carrega as cargas uns dos outros. Aí eu vou dizer para os irmãos queridos, pensa numa coisa complicada, é carregar as cargas uns dos outros. Pensa numa coisa, humanamente falando, egoisticamente falando, levar as cargas uns dos outros. Quando você tem o outro, e você tem uma preocupação com ele, como você tem para com você. Olha esse texto aqui de Filipenses, como que diz algo nesse sentido. Filipenses capítulo 2, versículo 2 em diante diz assim: olha, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Até que ele diz de uma unidade de alma, de coração, de sentimento, de mente. Porque essa unidade, ela nos livra da discórdia, né? Agora o versículo 3 começa dizendo assim: olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então, irmãos, imagine quando chegarmos neste ponto, não de fazer, mas de compreender. Porque muitas vezes nós queremos, né? Quem aqui quer nada fazer por vanglória? Levanta a mão. Quem quer nada fazer por vanglória? Deixa eu ver a mão. Os que não levantaram querem fazer por vanglória? Quem aqui gostaria de tudo que fizer, não vai fazer por vanglória? Quem quer viver essa vida? Que coisa linda, todo mundo quer. Eu também quero. Agora a pergunta é, por que nós queremos? Ou melhor, por que querendo nós não fazemos? Por que você quer? E querendo não faz? Porque me parece que basta querer. É porque esse querer aí não é querer. Esse querer não é querer. Não basta você dizer que quer. Na verdade, é preciso que haja primeiramente uma mudança de mente. Enquanto a sua mente não for mudada, tudo o que você se propôs a fazer, no que diz respeito ao amor, você não fará. É possível? Até me lembro de uma situação, quando eu estava numa situação muito difícil, e a igreja passando um momento financeiro muito difícil, uma pessoa falou: pastor, não é possível, nós temos que fazer alguma coisa. Eu falei: mas
Já fizemos de tudo. Não, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um carnê, vamos chamar todo mundo, vamos fazer uma reunião administrativa, vamos lá, você fala, todo mundo vai lá e coloca no papel quanto pode ajudar para a gente poder sair dessa crise. E eu resistindo àquela situação, tá bom, vamos fazer isso então. Aí nós fizemos tal, pois a pessoa que fez tudo isso, o último dia que ela teve aqui foi aproximadamente uma semana depois disso, depois nunca mais apareceu. Ora, mas como pode, com tanta disposição e tanta vontade, ou suposta vontade de realizar algo de bom para ajudar, de repente não vem mais, por qual motivo? Ora, é porque uma coisa é você supostamente se dispor a querer algo. Outra coisa é o que é a sua consciência. O homem é aquilo que é a sua consciência. Então, transforma-se a consciência, transforma-se o homem. Mantenha a mesma consciência, você será sempre velho e nunca mudará absolutamente. A única maneira de mudar o homem é mudar o seu entendimento, a sua maneira de pensar, de entender as coisas concernentes a Deus. Senão, por isso é que nós precisamos da igreja e precisamos estar constantemente em comunhão na palavra, porque é uma luta, na verdade, porque a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, devemos renovar ou nos transformar pela renovação da mente. Irmãos, é um pouquinho só que você deixa a comunhão e logo você já está sendo formado e conformado na sua mente de acordo com o mundo. A palavra, ela tem que estar constantemente sendo falada e sendo recebida e ruminada para que nós mantenhamos sempre uma mente renovada acerca da verdade de Deus. Então diz, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Você não sabe que partidarismo é a favor de um grupo em detrimento a outro, e vanglória é a favor de si mesmo. Mas por humildade, olha aqui, olha, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha as relações como são estabelecidas. Imagine, nada fazer por partidarismo, nada fazer por vanglória, mas tudo que se for fazer por humildade, considerando aos outros, os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também cada um o que é dos outros. Então, aqui nós temos o apóstolo Paulo apresentando o que é um modelo perfeito, de acordo com a lei de Cristo, dos relacionamentos. Quando você vê o outro, e não somente vê, mas agora você o tem em alta estima, em consideração, e você o tem por uma pessoa importante. Eu digo importante quando você consegue ver uma pessoa, um ser humano criado à imagem de Deus, que não é absolutamente em nada menor ou inferior a você. E é neste momento, então, que Paulo diz no capítulo 5, 6 de Gálatas, que assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Então, a vida cristã não se limita a um conjunto de doutrinas teológicas num livro, e então a um ajuntamento solene de rituais e de culto a Deus. Ah, eu fui para o culto domingo. Muito bem, parabéns. Ah, e eu creio na verdade. Aí tem um conjunto de verdades. Tudo bem que as verdades escritas, elas são importantes para ensinar, ou para serem ensinadas, né? Mas não pode se esgotar aqui. É preciso que nós avancemos de um estágio para o outro, quando colocamos em prática aquilo em que cremos, levando as cargas uns dos outros e assim cumprindo a lei de Cristo. Vamos ler o versículo 3, né? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Parece um pouco contraditório, ele acaba de falar de não se gloriar e se gloriar. O paradoxo de Paulo é que ele demonstra claramente como que o amor ao outro deve ser
na verdade, uma manifestação do amor que você tem por você mesmo. Então, ao invés de você se gloriar no outro, por que se gloriar no outro? Por que que ele fala e não unicamente em si e não em outro? De repente, o apóstolo Paulo vai colocando algumas coisas que parecem um tanto desconexas. Mas, na verdade, está tudo conectado. Porque, na verdade, quando você coloca o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, em relação ao versículo 6, você vai entender. Por quê? Vamos colocar aqui. Coloca aqui a figura de um irmão que errou. Perfeito? E aí você quer corrigi-lo. Não, porém, com espírito de brandura. Então, qual é a motivação? O que te leva à correção, à exortação, à disciplina, ao sermão? O que te inspira? Aí ele vai colocar alguns pontos aqui. Primeiro, ele coloca que você tome o cuidado para que você também não caia. Então a advertência é: você está claro acerca de quem você é? Você está claro de que você pode cair no mesmo erro? Porventura você julga ser alguma coisa? Toma cuidado. Na verdade, você não pode pensar isso de você mesmo. Lembre-se que toda motivação, ao tentar socorrer o irmão, é que você se coloque ombro a ombro para ajudá-lo no seu peso, ajudá-lo na sua carga. Está disposto a ajudá-lo na sua carga. Agora, olha no sentido contrário. É possível que agora eu olho para um irmão caído e agora eu vou encontrar motivo de me gloriar a partir dele. O erro dele, como é público, vai ser agora a tônica da minha autoexaltação, ou que seja do meu gloriar-me em mim mesmo. Porque quando alguém olha para o irmão caído, e eu o exponho, e eu o desprezo, e eu o julgo, eu estou me gloriando na queda alheia e me promovendo por meio da queda alheia. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Olha que coisa interessante. Ao passo que Paulo diz: não, prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si. Ou seja, se você deve e quer viver algo, então viva a vida de levar as cargas uns dos outros, e você então terá as suas próprias razões de ser, e não dependerá de outro para promover a você mesmo. É uma questão de você proceder, porque é muito mais fácil, evidentemente, você, por meio da culpa do outro, você mostrar a sua bondade, por meio do erro do outro, você lustrar o seu acerto, por meio da queda do outro, você mostrar que você nunca caiu. Não caiu no sentido de diante dos homens. Então Paulo diz: olha, é preciso que cada um leve a sua própria carga. O versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Algumas pessoas, ao lerem esses versículos aqui, acham um pouco contraditórias as ideias, um tanto paradoxais, porque de repente ele diz para ajudar a levar a carga, depois diz cada um levará o seu próprio fardo. É para ajudar ou é cada um levar o seu? Como é que é? Cada um leva o seu fardo ou tem que ajudar uns aos outros? Não tem esse detalhe aqui ou não? Versículo 2, depois o versículo 5. Mas ele está dizendo exatamente dessas relações. Devemos todos nós ajudar os outros nas suas cargas. Agora, nunca devemos fazer da queda do outro, do erro do outro, do problema do outro, o seu gloriar-se. Ou seja, você não pode se gloriar em razão da queda do outro. Essa questão dos relacionamentos, essa questão de você ter uma vida cristã baseada não numa doutrina, mas sobretudo numa vida prática da lei de Cristo, é o ponto crucial da lei do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não é uma doutrina. O Espírito de Deus é o próprio Deus. O Espírito de Deus não é algo à parte de Deus. Quando entra na doutrina, na discussão da doutrina da Trindade, aí querem saber se o Espírito Santo é Deus, se é uma pessoa, se é diferente do Pai, se foi gerado do Pai, tudo aquilo. Mas nada disso. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o Espírito de quem? De Deus. Então você tem o Espírito de Deus, você tem a essência de Deus em você.
Você tem a vida de Deus em você, que transforma, que muda. Então, a vida cristã consiste exatamente nessas relações. Agora, alguns, em razão do versículo 6, conseguem ver aqui neste fardo e nessas cargas alguma coisa relacionada a ajudar as pessoas em relação às suas necessidades materiais. Isso porque o versículo 6, ele introduz um assunto de que aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E se você então relacionar o versículo 6 aos versículos anteriores, pensando tratar-se aqui de bens materiais, você necessariamente interpretaria o versículo 6 como que aquele que é instruído na palavra deve então remunerar materialmente aquele que instrui. Entretanto, nada no versículo 6 aqui diz acerca de remuneração, mas diz de uma relação mútua de dar e receber. Por que numa relação de dar e receber? Não é simplesmente de dar um bem material e o outro dar um bem espiritual. É que a relação na igreja deve ser uma relação de reconhecimento, como os pais em relação aos filhos. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, os filhos não retribuem aos pais o bem que eles recebem deles. Geralmente, os filhos, eles só vêm a entender isso depois que já fizeram muito seus pais sofrerem. E isso ocorre na igreja de uma maneira muito grande. Muitas pessoas, nosso ministério, inclusive, tem uma característica interessante, porque muitos vêm aqui com o intuito de aprender, eles querem aprender. Aí ficam aí 1 ano, 2 anos, 3 meses, depende, aí acha que já aprendeu tudo, aí sai da igreja falando mal da igreja. Imagine só que coisa terrível e estranha, né? Não tem aquela retribuição, não torna participante das bênçãos das quais ele próprio recebeu. Então é preciso que haja essa vida de mutualidade, essa vida de respeito, essa vida de dar e receber, para que somente dessa maneira, então, nós possamos, de fato, viver uma experiência de cumprir a lei de Cristo. Não há outra maneira.